Olá pessoal, meu nome é André, estamos aqui para trazer a palavra de Deus para vocês com simplicidade e humildade, falando de Deus naturalmente, assim como a gente fala todos os dias, como a gente caminha, e que através dessa palavra Deus possa agir em você, através do Espírito Santo que está no meio de nós, está orando em nós e por nós. Hoje, nesse dia, a gente separou algumas coisas aqui para falar, para nós trocarmos uma ideia. E eu vou começar com uma breve oração para a gente iniciar esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, pedimos, Senhor, pelo seu auxílio, pelo Espírito Santo que habita em nós, que ele se mova, que a gente seja aqui instrumento da graça, Senhor. Derrama sobre nós, derrama sobre todos que vão escutar este podcast, para que o próprio Cristo fale através de nós com vocês. Que Jesus esteja presente, esteja com vocês, por vocês e em vocês. Mas é preciso abrir o coração, é preciso dar a permissão, o livre acesso para que Deus te mostre e Deus haja na sua vida, pois somos filhos e precisamos nos deixar ser conduzidos, precisamos mostrar que estamos aqui, que estamos precisando da sua presença, Senhor, para que o Senhor toque a todos nós, para que o Senhor mova e faça conforme a sua vontade. Essa partilha hoje eu trouxe, a Jéssica, que é minha esposa, para a gente partilhar, que a gente já tem esse costume, e como é a primeira convidada, ficaria mais fácil, de a gente sincronizar tudo e contar um pouquinho da nossa história, como tudo isso começou quando eu tive o meu encontro com Jesus, e foi ali que tudo começou a mudar. Esse encontro faz mais ou menos uns 3 anos, onde eu pude encontrar ele através de um irmão que veio falar comigo, e eu sentia que era Jesus ali falando, porque ele confirmava tudo que eu estava pensando durante aquele dia, aquele retiro. Tudo que eu precisava entregar, ele foi ali e me confirmou e falou com autoridade. Assim como Jesus fala na palavra, que ele pregava com autoridade. E não tem como eu dizer que não era Jesus, porque os olhos brilhavam e ele estava diferente. E aquilo ali confirmou tudo para mim, e a partir dali eu senti muito o dom, do temor a Deus, do respeito, do saber que Ele existe e se faz presente no meio de nós, através da forma que Ele quiser aparecer, de um irmão ou falando com nós mesmos no nosso interior. Hoje eu consigo já ter um pouquinho mais dessa fé, dessa sensibilidade de visualizar Deus em várias formas, falando comigo, no pessoal, através de um irmão, através de um morador de rua, aonde ele se faz presente onde ele quiser e como ele quiser, na hora que ele quiser falar com a gente tem que estar aberto para receber a graça. E tudo isso começou depois que eu fiz o acampamento sênior, onde passei lá 5 dias em retiro, e nesses 5 dias foram sendo trabalhados todas as questões que a gente precisa fazer para que Deus possa chegar na gente, para que a gente possa renunciar a tudo que precisa, perdoar, para que a gente dê espaço no nosso coração para que o Senhor haja. Dali para frente eu saí de lá outra pessoa, com muita vontade de buscar e aprofundar tudo que Deus me proporcionou,
E fui buscando mais e mais, buscando em retiros, em servir a Deus, em servir em casa, e Deus vem honrando e capacitando, derramando sobre nós, né, a graça de poder melhorar a cada dia, de poder ser uma pessoa melhor, de aprender a amar a nós mesmos, a Deus, ao próximo. E essa é a caminhada que nos leva à santidade. Hoje a gente trabalha aqui em Guaratuba com jovens e mesmo assim, trabalhando e movendo tantas vidas, eu achava que ainda é pouco, porque Jesus tem uma promessa que a gente vai ser profeta das nações. E é muito esquisito você pensar que você vai ser profeta das nações ou você está destinado a isso, porque se você leva isso só para dentro da paróquia, como que você vai ser profeta das nações da sua paróquia, né? Ou você... Então, Jesus pediu pra gente estar aqui nesse modo de evangelização de podcast. A gente gosta? Não. É fácil? Não, também. Porque é muito mais fácil a gente estar dentro da nossa casa, né? Partilhar só entre você. A gente está casado há 11 anos. Está junto há 16 anos. E essa mesa da partilha acontece há não muito tempo, acontece há pouco. Então, quando Jesus pede algo novo, não é fácil, é desafiador, é difícil, mas Jesus pede. Então, a gente está aqui para trazer um evangelho puro e verdadeiro e o que Deus coloca. É muito difícil as pessoas que estão aí, vão nos assistir, estão nos vendo, encaixarem isso na rotina. Porque a gente precisa contar do contexto. Porque as pessoas hoje acham que a gente vive uma vida doida para o Senhor, né? Com a nossa vida entregue. Beleza. Mas, para chegar nisso, é isso que é o importante para mim, é contar para as pessoas como que a gente chegou nisso? A gente chegou nisso porque a gente vivia muito errado. A gente teve que se afastar. A gente veio embora. Jesus já tinha um destino. A gente é destinado para Jesus. Jesus teve que nos podar, né? E nós morávamos lá em Campo Largo e Jesus nos podou. Depois de muito erro, a gente parou em Joinville e já estava o destino Guaratuba, que ia nos aproximar. Então as pessoas hoje vivem, a maioria, como se nós estivéssemos lá em Campo Largo. Vai na missa de vez em quando, né? Às vezes cumprir o preceito da missa dominical. E não seguia a doutrina, né? Seguia a doutrina, batizamos a nossa filha. Mas as pessoas, Jesus tem um plano para nós, né? Muito maior que a gente ainda não consegue visualizar isso. Porque a gente teve que perder tudo, nos perder para nos afastar de todo mundo, para renunciar tudo. Para Jesus nos trazer pro coração dele, né? Então, às vezes as pessoas vão estar olhando lá, assistindo, escutando o André e vão pensar, que lindo! Que lindo o que ele vive. Mas eu acho que não é isso, né? É muito lindo, mas até chegar no lindo foi muito difícil, né? Sim. A gente foi batalha, foi muitos anos pra gente chegar hoje. É muito fácil a gente ouvir aquela frase, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Nossa, é uma frase que eu tenho até raiva dessa frase. Fala assim, ó. Abre seu coração para Jesus. Como que vai abrir o coração para Jesus? Né? Parece muito fácil falar, abre seu coração para Jesus. Jesus vai entrar no seu coração. Só você permitir. Mas permite como? Abre como? É isso que é.
para Jesus hoje estar e seguir no nosso coração como Ele segue hoje, Ele é ser o centro da nossa vida, você confiar na providência do Senhor e saber, não vai faltar nada, Jesus é o centro, a gente rezar, visitar Jesus, porque a gente teve que perder tudo. Tudo. E às vezes a gente perde, tipo, na hora, no momento que a gente perdeu, foi muito ruim. Lógico que eu não pensava, é Jesus que tá ali nos forjando, né? Até chegar onde a gente tá hoje. E hoje a gente tá bem longe de ser perfeito, muito pelo contrário. Eu ainda me sinto... Como que foi esse teu chamado de início desde o começo, assim, para começar a caminhar até a gente... Pra Jesus? Se encontrar com Jesus e Teve que tirar tudo, inclusive as pessoas, né? Da minha volta. Tirou todo mundo da minha volta, minha família, meus amigos. Ficou só eu e o Senhor. Aí eu e o Senhor teve essa conexão, né? Eu e o Senhor não tinha mais ninguém. Ou era a minha entrega pro Senhor, eu ia cair pro mundão mesmo. E isso aconteceu, inclusive, no Renascer. Então, olha como eu sou ruim, né? Deus fez isso na minha família, teve que tirar tudo para mim enxergar o Senhor. Deus teve que fazer isso no Renascer, teve que tirar todo mundo que nos ajudava para mim aceitar a coordenação. Sou muito ruim mesmo. Eu lembro quando Jesus começou a chamar, né? Na verdade, Maria, né? Quando Maria começou a me chamar, a me trazer mais perto de Deus, quando a gente começou, né, os cercos de Jericó lá em Campo Largo, onde tava... É verdade, tava super cheio. Tava super cheio, todo mundo tava falando e a gente... Vamos ir? Vamos ir pra ver, né, o que rola lá e tal. E foram, eu acho que uns 2, 3 que a gente participou, né, mas era algo superficial, a gente estava no raso, eu digo que talvez a gente estava molhando as pontinhas dos pés só. E mesmo assim, Deus se faz presente na nossa vida, Ele nos chama, Ele chama a nossa atenção de todas as formas e como a gente estava tão cego, né? A gente não enxergava isso. A gente estava indo na missa, estava indo no cerco de Jericó, ia nos domingos de vez em quando, amém, né? Eu já sou participativo da igreja. E a gente acha que tá tudo bem porque as coisas estão fluindo, mas não tá dentro da gente, sempre tem aquele vazio. Na verdade, o Senhor quer o nosso coração, né? E então, abre o seu coração. O Senhor quer o nosso coração. Então, não é só abrir o coração. O Senhor não quer só o preceito. Não quer que a gente só vá lá na missa. E porque às vezes a gente, naquela época, a gente saía da missa, eu tinha certeza que se me perguntasse o que o padre falou, eu não ia saber. Sim. Porque eu só fui cumprir esse preceito, né? Mas hoje, o Senhor está abrindo ainda. Eu acho que eu só vou abrir o meu coração 100% para Jesus na hora que eu morrer. E eu tiver encontro face a face com Ele. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Porque a gente é meio doida, a gente crê. O André fala que ele vai ser um santo de altar. Eu ainda não tenho esse... Eu ainda acho que eu tô bem longe de ser santa de altar. Então, se eu só for pro céu, tá bom. Eu coloco... Nós temos as virtudes teologais e eu falo, né? Fé, esperança e caridade. E a minha esperança hoje eu coloco lá no céu. Porque aí é algo que eu vou querer buscar e é algo que eu preciso mudar, eu preciso renunciar, eu preciso perdoar, eu preciso me confessar, eu preciso ir à Santa Missa, quanto eu puder, para que Deus vá trabalhando em mim e vá me moldando para ser santo. Então, é esse o meu objetivo, né? Já coloco lá no fim a minha esperança. No fim não, né? No fim dessa vida, mas para que eu tenha direito à vida eterna e que eu possa contemplar Jesus face a face.
quando Deus veio iniciando o nosso chamado, né, lá em Campo Largo ainda, onde isso foi por volta do que faz uns 8, 10 anos atrás, né? Mas nossa filha tem 7 anos, então deve ter sido isso. Veio muito por Maria, ela me chamando. Um dia num cerco de Jericó, uma moça estava do meu lado. Eu fui sozinho nesse dia, Jéssica não foi comigo. E uma moça estava do meu lado em oração. Depois da missa, estava na parte da adoração. E ela rezava muito bonito, assim. Eu olhava para ela e falava, né? Deus, um dia eu queria rezar dessa forma, né? Porque ali eu só estava olhando, né? Eu ainda não tinha intimidade nenhuma com Deus, ainda não tinha nenhum início, não era nem o início de namoro ainda, era só uma curiosidade mesmo. E do nada ela parou de rezar e olhou para o meu lado e disse que Maria me amava muito e ela pediu para me dar o terço que ela estava rezando para mim. E eu não discordei, não desacreditei disso, né? Mas eu não sentia nada, Obrigada, você falou. Eu agradeci e aí ela falou mais ainda. Ela disse que... Ela perguntou se tem alguém grávido na família. Eu falei pra ela que eu saiba não, eu lembro muito bem disso, não me esqueço disso. Que foi assim, uma maneira que me impactou. E eu falei pra ela que eu saiba não, né? E beleza, tudo bem, ela se despediu ali. Se passaram daí mais ou menos por volta de uma semana, a Jéssica positivou grávida Da Maria. E nós tínhamos certeza que era Maria. Antes, qualquer coisa, nós falávamos, é a Maria, com certeza. E era a Maria. E beleza, continuamos caminhando por um tempo, esfriamos de novo, não conseguimos, né, nos conectar na fé assim de uma maneira mais profunda, e foi passando tempo, até que a nossa vida deu uma reviravolta e Deus nos chamou para vir para Guaratuba, onde eu comecei a participar de uma maneira mais intensa nas Santas Missas, buscar mais, a pedir mais, a aprender, né, a ter essa intimidade, e ali as coisas foram acontecendo até eu ter o encontro com Deus verdadeiramente. Aí foi o encontro com Deus. Aí foi o acampamento. E eu não fui. Eu acho que depois dos 5 anos, né, que isso aconteceu. E foi muito forte esse meu batismo no Espírito Santo, porque moveu muita coisa muito rápido. Deus tinha pressa. Deus falava no coração que assim que o André saísse do acampamento, ia arrastar muita gente para Deus, mas primeiro era para iniciar pela nossa família. Eu falava para eles, eu preciso de vocês comigo, porque se vocês não estiverem comigo, eu não vou conseguir ter força para lutar, né? Porque geralmente muitas pessoas a luta começa dentro de casa para sair evangelizar. Às vezes eu já vi muita história, né, de mulher que vai na missa, na igreja, e o marido não acompanha, não gosta, ou pior ainda, né, tá no pecado, tá num outro caminho, e é muito difícil daí a gente conseguir caminhar com Jesus se a tua família tá te sugando ou tá te tentando levar para um outro lado. Então eu falava para Deus e eu pedia, né, que eu precisava também levar eles comigo e mostrar, né, que Deus move, que Deus pode tudo e que Deus nos transforma. E foi através do testemunho que, com a graça de Deus, eu consegui fazer com que eu tivesse essa base, esse apoio, e depois a gente começou a caminhar, né? Aí veio o renascer na nossa vida, e foi aí que a gente aprendeu a doutrina da igreja, foi aí que a gente aprendeu a rezar de verdade, pegar uma Bíblia e partilhar da palavra na mesa. Hoje a gente pede muito
para quem caminha assim na nossa volta que as mesas têm que estar cheias, e os quartos vazios, porque acontece muito isso no contexto familiar, né? Que a gente vê os quartos cheios e as mesas vazias. Então é o que a gente cobre e o que a gente faz lá dentro da minha casa. A minha casa, quem já passou pela minha casa sabe, a minha mesa toda hora tá cheia. A gente faz partilha. Partilha a palavra e comida também, lógico. Eu falo que um dos pilares que eu levo para minha vida é a sinceridade hoje. Porque se a gente omite, deixa passar ou deixa quieto, ainda mais com a questão família que a gente está junto sempre, né? A gente acaba remoendo algo dentro da gente, nada acontece e o outro continua errado. E a gente precisa ser sincero de falar o que se incomoda, do que precisa melhorar. Na própria palavra de Deus diz, né? A verdade dói, mas ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E a gente precisa, né, ser sincero, verdadeiros uns com os outros para que tenha comunhão, assim como a gente tem que ser com Cristo. De nada adianta a gente ir na Santa Missa, comungar Jesus e estar no pecado. Lá na primeira carta de São João diz: se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Se você diz que tem comunhão com Deus, mas está em pecado, você é mentiroso. Então, você precisa escolher, né? Qual lado você quer estar, o que precisa fazer para você estar com Deus, para você comungar bem, por exemplo, na Santa Missa. Eu preciso me preparar para a Santa Missa, mas eu preciso também olhar para dentro de mim, né? Me confessar, eu preciso estar em estado de graça ali para que eu possa comungar bem. De nada adianta eu estar indo lá em pecado mortal, sabendo disso, sabendo que eu estou errado, mas com as nossas próprias conclusões, né? Deus é misericordioso e tá tudo bem. Deus é misericordioso, mas a gente precisa tomar a decisão de querer ou não estar com Ele, para que Ele possa nos redimir dos nossos pecados. Eu acho que mesmo as pessoas hoje, quando elas caminham assim, um pouquinho a mais assim na igreja, vamos dizer assim, as próprias pessoas que estão lá dentro da igreja hoje têm uma barreira com a própria palavra, porque o evangelho é duro de se viver, de seguir a risco o evangelho. Não é fácil, é bem difícil na real. Tem várias coisas que a gente, se iniciar a nossa abordagem aqui, vai muito longe. Quando a gente senta e conversa, a gente vai falar, hoje a gente vai falar sobre confissão. Tem gente que nos confessa há anos, a gente procura se confessar mensal. Então, o evangelho, para seguir mesmo o evangelho, é dureza. Então, aí você vai abrindo o coração, conforme o Senhor quer, né? Tipo, a gente vai iniciar com a missa diária. Cabe? Não dá. Então, como que a gente vai iniciar? Vamos tentar ir o máximo de missa que consegue na semana. Isso vai ser, 2, 3, 4 vezes na semana. Qual o exemplo de dureza do evangelho que você fala assim, de que sofre? Que eu sofro? Eu sofro hoje com a dureza do evangelho. Não sei se eu posso falar. Não é na verdade a dureza do evangelho, né? Mas sim de seguir? Da dificuldade, né? De seguir, das renúncias que têm que ser feitas. Hoje, eu sei que vai ser aberto, mas vou ter que falar, né? A minha maior dificuldade do nosso encaixe de relacionamento é o método Billings. Eles não vão saber o que é, eles vão ter que pesquisar. É a maior dureza. Porque eu sei que Deus tem promessa para nossa família. Mas hoje eu gostaria de dar um tempo sobre ter filhos. Você já sabe, você é meu marido, né? Mas se Deus quer que a gente tenha filhos, tá bom, né?
não tenho o que fazer. E isso é uma dureza. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Então, é bem difícil falar sobre isso pra mim ainda. Tipo, ser vida aberto à vida. É muito doido quando a gente fala isso pras pessoas. Eu procuro não falar pra não causar um baque assim na cabeça das pessoas. Você fala, 2 não tá bom? Eu não sei, o Senhor que sabe. Não sou eu que vou saber se eu preciso de 2, 3, 4, 5 filhos. Mas as pessoas não estão preparadas pra receber isso, então eu não falo, entendeu? Que a gente não confia, né, na promessa de Deus, Na providência. na providência, e aí a gente acaba achando que não vai dar conta, não vai conseguir. Sim. E precisamos... Isso é minha dureza de coração hoje. Que bom, agora todo mundo tá sabendo. Parabéns. Mas isso é uma dureza difícil de se encaixar. E é que talvez muita gente não conheça ainda. Que a nossa igreja pede, tá escrito aqui no catecismo. Então, se a gente seguir tudo à risca, é muito difícil. E a gente tenta. Então, a gente tá caminhando e tentando. Caminhando e tentando. Sim. O que é o método Bilis? Sério? O que tu vai fazer eu Pra falar sobre pro isso? povo. Você quer que eu fale? É um método que ele ajuda as pessoas ou a terem filhos Ou a não ter. ou a não ter. E é um método que a igreja acolhe como natural, que não interfere na questão, por exemplo, a camisinha, ela é algo que Preservativo. corta, né, não deixa gerar a vida, né, interrompe. E o método Bilis não, ele tem ali Os períodos os férteis períodos e não férteis. que é possível ter a relação e que não é possível se você não quiser ter Mas filho. isso só usa o método Bilis em um casamento. Em um casamento. Um casamento. E então é muito difícil se adaptar. A gente vem já há um pouco mais de um ano, talvez um ano, É 1 ano e nesse meio. processo, e é muito difícil. A gente tem que conhecer conhece. todo o ciclo ali, adaptar e corrigir, e erra E vai. mas é algo assim que funciona, é algo natural, que não até interfere, né, no organismo ali da mulher, com, por exemplo, os anticoncepcionais e tal. E é algo que vem dando certo, assim, que E Deus amém. vem nos ensinando. A gente erra ainda, mas a gente já evoluiu bastante desde que a gente começou nesse método. E Viu? Olha, meu Deus, estamos André. aí, né? Meu Deus, ouviu como Jesus é, né? Porque eu falei, quando a gente vai iniciar, você quer me convidar por primeiro, você pode ter um roteiro aqui, ó, meu filho, mas se Jesus quer que fale outras coisas, né? Tudo bem. E tá tudo bem, eu sei disso. Que a palavra é essa, a partilha da mesa é essa. Tomara que todo mundo tenha um dia. Porque a partilha da mesa, às vezes, a palavra de hoje pode falar sobre, que Jesus mandou Pedro jogar a rede lá. No momento que você lê, parece que não tem nada a ver com a tua vida, né? Mas daí você vai começar a clamar o Espírito, você vai ler a palavra, daqui a pouco você e Pedro lá, jogando a rede e falando algo que Deus quer que fale aquele momento, naquela mesa, e é assim que é. sim. Por isso que a gente está aqui, por isso que é esse nome, porque a gente é guiado por Cristo, é muito doido. Não é fácil, mas é muita paz. Esse evangelho que você acabou de falar me marcou bastante esses dias. Acho que faz alguns dias atrás, eu estava meditando ele, e a palavra que me marcou foi quando Pedro disse a Jesus: em atenção às suas palavras, eu irei lançar as redes novamente. E foi ali quando ele atendeu, né, ao pedido de Jesus, quando ele escutou Jesus, que a pesca aconteceu. E foi algo assim abundante, né? Foi algo extraordinário, foi uma pesca que ele nunca tinha feito. Então a gente precisa, né, dar a atenção às palavras de Jesus para que o milagre na nossa vida aconteça. Essa semana, olha só, essa semana foi aniversário do André.
E aí eu rezando, eu escrevi lá no meu caderno, o André tem o dele aí, que ele escreve todo dia, eu também escrevo. E aí eu escrevi algumas perguntas que eu iria fazer no aniversário dele. Na nossa mesa de manhã. Isso acontece, essa situação que tá rolando aqui agora, acontece todos os dias de manhã na minha casa. E aí uma das perguntas era sobre o futuro, né? Porque eu falei, André, Deus tá pedindo pra gente fazer algo novo, que é lá a gente vai começar a falar sobre o Senhor abertamente pras pessoas. Parece fácil, mas não é, porque aí a gente tem que estar aberto também a ser criticado e absorver com amor aquelas pessoas que estão nos criticando, a gente amar aquelas pessoas que também nos criticam, continuar em oração e ver o que Deus quer pra esse projeto. Mas a gente colocou lá, tipo, sobre o futuro. O que a gente espera de um futuro? Daí a gente meio que travou, né? Porque a nossa vida, se é entregue pra Jesus, a gente não sabe do nosso futuro. Mas a gente sabe que Jesus pede pra gente ir longe, aonde eu não sei. A gente vem trabalhando e Deus vem mostrando novos caminhos, novas formas, né? Até antes de eu ser convidado, né, para estar aqui, o Diego que me convidou, e eu estava rezando em cima disso e até eu falava para os jovens lá que Deus queria que evangelizasse de uma nova maneira e eu não sabia qual, eu estava tentando discernir aquilo, tava em oração, tentando buscar, e a gente fez o terceiro retiro lá de jovens do Renascer e foi muito bom. O Diego acompanhou a gente até, ele fez a cobertura lá do retiro, filmou, tirou algumas fotos. E depois desse retiro ele me chamou para conversar um dia lá na igreja e ele falou dessa ideia de nós fazer esse podcast. E ali eu senti como se fosse Deus dando um sinal, né? Vai e faz e anuncia a minha palavra, né? Anuncia a minha palavra que eu preciso chegar mais longe. André, que saco, hein? Nossa, eu tenho esse problema, né? Nossa, André, meu Deus, Jesus Falei, beleza, a gente faz. Você sabe que a gente vai lá, vai fazer o negócio acontecer e vamos ver o que Deus prepara, né? Qual que é as próximas missões, quem que a gente... eu queria só chamar gente legal pra cá, né? Vamos deixar Deus agir, Deus vai escolhendo a dedo. E isso é muito legal de ver, né, esse amor de Deus pela gente, porque Ele nos mostra, assim, através das pessoas, através da nossa caminhada. Se você dizer para o Senhor, eis-me aqui, me ajuda, Senhor, me capacita, eu não consigo, ser humilde, né, e estar aberto à graça, Ele vai te mostrar, Ele vai te capacitar, as coisas vão acontecer na sua vida. Mas a gente precisa ter a intimidade, a oração, né? Estar exercitando isso, assim como a gente precisa almoçar todos os dias, assim como a gente precisa, né, fazer as coisas do dia a dia, a gente precisa também ter a nossa vida com Deus dia a dia. Não é o suficiente ir somente na missa dos domingos e dizer que eu cumpri a minha obrigação e tá tudo bem. Aí você só está seguindo a doutrina, os preceitos, e é muito difícil o Senhor te alcançar e você conseguir ser alcançado também dessa forma. É preciso buscar mais, é preciso querer, é preciso ter fé e exercitar essa fé. A fé, ela vem através do ouvir a palavra. E para a gente ouvir a palavra, a gente precisa buscar essa palavra. Quem prega, aonde prega. E eu vou lá e eu vou me pôr em oração e eu vou exercitar isso para que Deus trabalhe na gente e mostre, né, nos dê a esperança de um futuro melhor. Nos ensine a amar. E amando a gente vai conseguir mostrar para as pessoas Deus. E assim elas também irão ser transformadas por esse amor que nos deixa
de uma maneira diferente, nos torna um novo homem, uma nova mulher. Mas o futuro, eu falo, nossa, a gente é bem diferente. Eu sou colérico, o André é melancólico, tipo, um medita e o outro corre. Ai, meu Deus, é tudo isso. É doideira, né? Mas quando fala, eu entrego o André contemplativo, meditativo, ao futuro o Senhor pertence. Não é fácil falar isso, né? Futuro ao Senhor pertence. Eu já tô buscando lá outro. Nossa, tô longe já. Eu acho que a palavra que me vem quando fala futuro a Deus pertence é confiança e acreditar, assim. A confiança e a perseverança, né? Você confiar que Deus tem o melhor pra você, mas não é porque, por exemplo, eu perdi o emprego, né? Antes da vida de Paula, na nossa vida, a gente tem uma loja. A gente tem uma loja de roupa. Antes de vir de Paula, fiquei desempregada. Fiquei mal, né? E aí você fala, o futuro Deus pertence. Deus pertence, mas o momento que acontece as portas fechando e as portas se abrindo, é esse eu confiar, né? O caminhar. Que aí Deus vai te moldando. Se Deus vai fechar várias portas da vida, da nossa vida, da vida das pessoas. Naquele momento que acontece o fechamento da porta ou algumas pessoas saem da nossa vida, né? Você perseverar no Evangelho, na palavra, e confiar em um futuro melhor. Sim. Para a nossa família, eu creio que Deus está abrindo algo, o que eu não sei se as pessoas vão Novas portas. amar a gente ali, não. Se as pessoas vão descascar a gente, eu não sei, né? Pra que Deus quer a gente aqui, eu também não sei. Se elas vão, que casal legal, né? Vamos chamar eles lá pra sei lá onde. Eu não sei. Por isso que a gente veio fazer essa mesa, partilhar, gravar e esperar e confiar em Deus. É isso. Só isso, né? Sim, essa ideia de futuro, né, é algo que a gente não sabe, né? É igual a fé, a gente precisa acreditar naquilo que a gente não vê, né? Mas falar é fácil. Pra falar e viver isso é difícil. Você vai trabalhando ali, tipo, a sua ansiedade, tipo, quando que o Senhor quer... Nossa, quando que o Senhor vai me trazer algo novo? Eu que vou saber, a gente não sabe, né? Sim, precisa, mas Deus vai nos capacitando, Ele vai nos colocando provas, né, provações, porque a gente precisa trabalhar também as virtudes daí, né? A gente tem que ter a paciência de esperar o tempo de Deus a gente e não fala nós. pra Deus, Senhor, dai-me paciência, Senhor. Mas daí quando a gente chega a aprovação pra gente ter a paciência, daí... Se fosse pensar, por exemplo, né, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu nunca me imaginaria estar aqui hoje falando. O André não falava com ninguém. Que eu era uma pessoa que não falava jamais em público, até na família ali, eu ficava um pouquinho na hora do almoço, ia pro quarto, Verdade. me isolava. E hoje estou aqui falando porque Deus me curou através desse encontro que eu tive com Ele e através dessa minha caminhada. E eu falo que não é só isso, que a cada servir que eu faço, a cada retiro que eu participo, a cada palavra que eu levo, Ele vai me curando e vai derramando a graça sobre mim para que eu possa também transbordar para as pessoas. E assim que nós devemos ser uns para os outros, né? Então realmente a futuro Deus pertence. Eu não sei como vai ser os próximos passos da nossa vida. Nós temos planos, mas os planos têm que ir caminhando para Deus e ajustando. Eu falei essa passagem então dessa palavra que eu separei hoje. Está lá na carta de São Paulo aos Romanos.
capítulo 10, do versículo 9 ao 10. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por que você escolheu essa passagem? Porque me suscitou essa passagem aqui. E falando, que reconhecer, a gente precisa reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que foi através da sua paixão, da sua morte e ressurreição na cruz, que hoje nós estamos aqui por Cristo, com Cristo e em Cristo, que foi ali na sua morte de cruz onde iniciou a primeira missa, o primeiro sacrifício. E hoje, em todas as missas que é celebrada, é essa paixão lá de 2025 anos atrás é atualizada, é derramado de novo, esse sangue e o corpo e o sangue de Cristo, para que a gente esteja em comunhão com esse Deus vivo que está no meio de nós, que habita no meio de nós. E essa passagem, ela nos fala ali brevemente, que a gente crendo, que Deus ressuscitou dos mortos, a gente será salvo. Nos traz um pouquinho, da fé, da esperança em Jesus, e de que Ele tudo pode, de que Ele morreu e ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele se sacrificou por nós, Ele passou pela cruz, e assim nós também temos que ser nessa caminhada, nessa vida aqui nessa terra, de escutar a palavra de Deus, de usar a Bíblia como um livro guia para o céu. E nesse livro guia a gente vai passar também por esse Calvário, carregando a nossa cruz, as nossas dificuldades, as nossas dores diárias, as nossas provações, tentações. Iremos cair no pecado, Deus vai precisar nos resgatar com a sua misericórdia, mas a gente precisa entender um pouquinho que a gente precisa participar dessa palavra, a gente precisa se colocar nessa palavra e ver o que Deus fala para nós através dessa palavra. Por isso que é muito bom quando a gente medita verdadeiramente. É muito fácil eu ler essa palavra da Bíblia e dizer, eu entendi ali que Cristo morreu por nós e amém. Mas a gente precisa desacelerar a nossa mente. Estamos num mundo ansioso, onde tudo é na hora, tudo através de um clique. As pessoas esperam a resposta no WhatsApp imediatas, não conseguem esperar, ter paciência, ter virtudes. E a gente vai se perdendo nesse caminho, nesse mundo barulhento, na nossa mente barulhenta, até a gente se enfiar num buraco e ver que a gente não consegue fazer mais nada. Então é preciso deixar Deus agir, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, para que Ele venha com a sua misericórdia, com o seu amor, nos resgatar e transformar as nossas vidas, assim como Ele fez com a minha e continua fazendo, pois eu ainda estou aqui nessa terra, eu ainda estou na carne e eu peco, eu erro, mas eu sou perseverante e busco dia a dia corrigir os meus erros através da palavra do Senhor, do que Ele fala, do que Ele me ensina. Esses dias a gente estava
saindo, né, a gente tava chegando, que a gente foi deixar o José e tinha aquele morador de rua. Eu até escrevi algumas frases que ele falou pra mim, ele tava na frente de casa, né? A gente deixou o neném na creche, voltou. E o André falou... A gente sempre compra 3 pães, porque o neném tá na creche. Daí vai estar eu, Jéssica, André e Maria em casa. Então, todos os dias compra 3 pães. E esse dia o André falou... Eu vou comprar 4 pães. E realmente. Porque tinha um morador de rua lá em casa, na frente de casa. Parece que tá esperando nós chegar. E ele falou várias coisas que era Jesus puro ali. A gente às vezes não dá atenção a essas pessoas, mas na própria palavra diz, né, que Deus mostra as coisas dele aos humildes, né, e não aos sábios. E eu preparei um pão para ele com café e fui lá na frente e bati um papo com ele. E ele me falou algumas frases ali que me chamou muita atenção, eu até anotei. Uma delas é: a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então existe essa barreira que, se a gente opta, né, em pecar, em fazer errado, em viver num adultério, em estar, né, na luxúria, por exemplo. O que é a luxúria? Não é uma sexualidade desregrada, por exemplo, é estar na pornografia, achar que isso é normal, que isso tudo bem. Tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque isso faz um estrago com a nossa vida e isso vai nos matando aos poucos. Esse pecado vai nos levando a um buraco. Assim como um vício, por exemplo, de quem tem a inclinação, né, para o vício nas drogas, gera uma necessidade de consumir aquilo que não te leva a nada, não te melhora em nada, e te afunda e te deixa afastado de Deus, e você começa a ficar com um vazio no interior, no teu coração, que nada preenche. Aquilo ali te preenche na hora, mas depois que você acorda no outro dia, você está acabado, a mesma pessoa, o mesmo vazio, e isso vai cada vez piorando mais. É que quando você lê uma palavra dessa, por exemplo, para mim ou para qualquer pessoa, para gente no geral, a gente reconhece, várias pessoas reconhecem que o Senhor é o seu Salvador. Sim. Né? Isso, se você, sei lá, se a gente sair na rua e perguntar se conhece Jesus como seu Salvador, as pessoas podem falar que sim. Mas isso na vida, eu gosto de meditar sempre. Quando a gente vai meditar a palavra, eu gosto muito de jogar para a minha vida. Sempre penso, primeiro é uma coisa que eu tenho me policiado. Será que a gente está botando em prática, né? Isso, será que eu reconheço o Senhor como meu Salvador? Que a palavra que você escolheu tá falando, né? Para reconhecer Jesus como Salvador. Será que eu tô reconhecendo? Daí, se for para falar só, eu falo. Claro que eu tô. Mas daí, se for para viver reconhecendo Jesus meu Salvador, é diferente. Daí que vem isso no meu coração, que é o que o morador de rua falou. E existe essa barreira, né, do pecado. Sim. Que me veio até agora aqui a passagem de Bartimeu, que é onde, quando ele começa a ouvir que Jesus vai passar, ali começa a alimentar essa fé no ouvir, né? Ele era cego e ele vivia na rua. E quando Jesus começou a passar, ele tenta ir atrás de Jesus, mas existe uma multidão. E essa multidão atrapalha, essa multidão tenta segurar ele, tenta silenciar ele. E é preciso gritar mais alto. Essa multidão pode ser o pecado que está tentando nos segurar. Essa multidão... Segurar de que a gente reconheça Jesus como nosso Salvador, para poder caminhar e ouvir o Senhor. Para não... É algo que te tira, né, a atenção. A multidão são aquelas pessoas que querem ver o milagre no outro, mas não acreditam que aquilo ali é verdade, só estão lá para ver o que vai acontecer
e falar depois. Mas se você se colocar ali de coração aberto, humildemente, e clamar pelo Espírito Santo, pela cura que você precisa, Deus vai agir na sua vida. É preciso dar liberdade, né? Eu me sinto bem Bartimeu. Eu sou cega para um monte de coisa ainda. E eu tenho costume agora, tem um tempo que eu faço isso. Eu acho que eu contei isso para poucas pessoas já. Que quando eu vou na confissão, eu sempre costumo me confessar toda primeira semana, né? E quando eu vou na confissão, eu costumo falar com o padre como se eu estivesse falando com Jesus. Eu tenho esse olhar para não ter um olhar de bloqueio para o padre, porque a gente também tem a vida de comunidade, né? Mas eu costumo, no final da confissão, sempre pedir algo. Como se estivesse pedindo para Jesus, porque eu acho que se você pede para ele concede, né? Então eu tô ali em confissão, eu tenho esse costume de falar para Jesus sempre algo que eu quero. E essa última confissão, eu falei para Jesus assim: Senhor, que o Senhor abra meus olhos, assim como o Senhor abriu de Bartimeu. Falei isso hoje cedo. E essa passagem é muito bonita, que mostra a perseverança, né? Dele, de mesmo tentando calar ele, tentando segurar, ele grita mais alto e ele clama e ele vai, e Jesus chama ele e a graça acontece, ele é curado. E ele deixa, né, a sua capa para trás. Que a gente, diante de tanta coisa que a gente falou, que a gente consiga reconhecer Jesus como Salvador da nossa vida, olhando sempre para nós e não para as pessoas, que a gente consiga seguir nossa missão com Cristo, por Cristo e em Cristo, e que Ele abra também nossos olhos, nossos ouvidos. Amém, né? Existe esse versículo 10, e crendo de coração se obtém a justiça, e professando com palavras que se chega à salvação. É preciso anunciar, é preciso falar a palavra de Deus. Eu falo sempre, né? Eu carrego a Bíblia hoje para todos os cantos que eu vou. E sempre quando eu vou falar de Deus, eu trago um trecho da Bíblia e proclamo essa palavra antes de eu trazer a meditação em si, né? É preciso anunciar a palavra como foi escrita, como Jesus mesmo falou, para que através daí comece a... Jesus pede pra gente anunciar a palavra com a palavra, mas também com a nossa vida. Sim. Somos templos do Espírito Santo, e o Espírito Santo ora em nós e por nós, ele fala em nós, né? Nós somos instrumentos do Senhor. Então, que você que está vendo esse podcast, que o Senhor toque no seu coração, que o Senhor mova, confie, acredite, busque mais e mais. Continue mesmo você achando no início uma chatice, achando ruim, principalmente se você é jovem. Que no começo essa vida, esse caminhar é muito difícil, porque os olhos que a missa é repetitiva, que é chata, né? Sim. Que o caminhar, os preceitos, os sacramentos, é muita coisa que a nossa igreja pede. Mas se perseverar e caminhar, o Senhor vai falando ali, vai falando, vai moldando, vai falando, vai moldando. É a música do Flávio Júnior. É a música do Flávio Júnior. Fala, a gente escuta muito ela. Que é: enquanto eu te adoro, você vai me curando. Então, a gente nossa vai... caminhada hoje, né? Isso aí. Para encerrar aqui a nossa conclusão. Sim, que a gente tem filhos. Precisa buscar. O nome desse podcast é Guiados por Cristo. A gente tem uma Eucaristia ali no onde... Ficou muito legal. Agradecimentos a Beatriz. Onde tem ali o por, com e em Cristo, né? Por Cristo a gente está aqui,
com Cristo também ao nosso lado, dentro de nós, e em Cristo a gente está aberto à sua graça, mergulhado nele. A seguir missão em Cristo, é isso aí. E às vezes a gente é muito que nem os discípulos de Emaú, que após Jesus ressuscitar, eles estavam indo para o vilarejo chamado Emaús, esses discípulos, e Jesus começou a caminhar com eles. E eles não reconheceram. E eles não reconheceram Jesus, mas Jesus estava com eles. Jesus estava ali por eles. E eles foram caminhando, contando a história do próprio Jesus. E Jesus também falando da palavra, até que no momento que eles chegaram em casa, na mesa onde eles estavam, onde Jesus partiu o pão e abençoou, foi ali que eles abriram os seus olhos e enxergaram Jesus. E eu acho muito legal essa palavra, que eles contemplaram toda a sua caminhada com Jesus e eles falaram, por isso que enquanto nós estávamos caminhando, o nosso coração queimava, porque era o próprio Jesus que estava ali com ele falando a sua palavra. E às vezes Jesus está falando para você e você não está escutando, não está observando, não está deixando um tempinho para Jesus na sua vida. Comece a tirar 5, 10 minutinhos que seja do dia para fazer as suas orações, para pedir, para deixar silenciar a sua mente, deixar Deus falar, que Ele vai te mostrar se você der essa oportunidade e essa brecha a Ele. Deus está aqui, ó. Deus está aqui. Deus está em todos os lugares. Como Ele disse para a samaritana, né? Em espírito e em verdade. É isso aí. Então precisamos estar na verdade. Amém? Amém. Então vamos encerrar esse Guiados por Cristo. Queremos agradecer a você que está aí ouvindo também. Obrigado. Nos apoiem, nos compartilhem, nos curtam. Não nos cancelem. Compartilhe se você gostou. Que Deus possa atingir muitas pessoas com essa palavra, com essa partilha, e que a gente aprenda também aqui nessa mesa, partilhando e falando de Jesus, que o nosso coração possa queimar também aqui nessa mesa. Amém. Amém? Então encerramos, vamos finalizar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Encerramos mais esse Guiados por Cristo. Queremos agradecer a você. Desejo a você a bênção de Deus sobre a sua vida. Que vocês Até estejam breve. Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Amém.